você precisa se inscrever agora mesmo aqui no canal, ativar as notificações e deixar sua opinião nos comentários, porque o que eu vou revelar hoje pode mudar completamente tudo o que você pensa sobre o Flamengo. O que está acontecendo nos bastidores do Mengão é algo tão forte, tão inesperado, que vai mexer com a cabeça de qualquer torcedor rubro-negro. Existe uma reviravolta em curso, uma movimentação silenciosa que ninguém esperava, mas que pode colocar o clube em um patamar ainda mais inacreditável do que já está. A pergunta que não quer calar é: será que o Flamengo está prestes a dar o golpe final no Brasileirão e, ao mesmo tempo, preparar o maior mercado da bola da sua história? No último fim de semana, o Flamengo viveu o que já está sendo chamado de a rodada perfeita. E não é exagero. A vitória de virada sobre o Corinthians em plena Neoquímica Arena não apenas garantiu 3 pontos preciosos. Ela escancarou para o Brasil inteiro que este time tem algo diferente, que o sangue do Maracanã corre nas veias desses jogadores, que o espírito de decisão está mais vivo do que nunca. Enquanto isso, os rivais tropeçaram. O Palmeiras perdeu para o Bahia, o Cruzeiro caiu diante do Vasco e o Flamengo disparou. A liderança, que parecia ameaçada há poucos dias, agora ganhou corpo, consistência e uma cara de destino traçado. De acordo com os matemáticos da UFMG, a probabilidade de título subiu para mais de 50%. É como se o campeonato tivesse dado um recado claro. O Flamengo é o time a ser batido. E ninguém vai ter vida fácil contra esse elenco. Mas o que poucos sabem é que, por trás dessa vitória e dessa liderança consolidada, existe uma movimentação de bastidores que pode mudar completamente o destino do clube. Informações exclusivas que chegam até a nossa equipe revelam que a diretoria rubro-negra está prestes a executar um plano ousado, estratégico e talvez até polêmico. Preparar o terreno não apenas para confirmar o título nacional, mas também para anunciar um dos maiores pacotes de reforços da história recente do futebol brasileiro. E aqui entra o detalhe que vai deixar você de boca aberta. Estamos falando de nomes como Richarlison, Gabriel Jesus, John Arias e Castellanos. Todos eles estão na pauta do Flamengo para 2026, mas não se engane, isso não é apenas especulação de mercado. O que muita gente não sabe é que, internamente, já existem conversas avançadas para transformar essa lista em realidade concreta. E quando eu digo realidade, não estou falando de sondagem superficial ou interesse passageiro. Estou falando de reuniões formais, de consultas oficiais com representantes, negociações em segredo e até de aval do técnico Felipe Luiz, que vem sendo peça-chave nesse processo. O Flamengo não está apenas sondando nomes, ele está jogando pesado, com uma estratégia clara e ambiciosa. Garantir a hegemonia nacional ainda em 2025 e, ao mesmo tempo, construir um elenco capaz de assustar não apenas rivais no Brasil, mas também clubes europeus. Colocando o Mengão em outro patamar no futebol mundial, o torcedor precisa compreender a dimensão do que está acontecendo. A vitória contra o Corinthians, que muitos viram apenas como mais 3 pontos conquistados fora de casa, foi, na verdade, um recado para todos. Para o elenco, para a torcida e para os rivais. O Flamengo provou que tem estofo para virar jogos mesmo quando está atrás no placar, mesmo quando a pressão é insuportável, mesmo quando o adversário parece superior. É exatamente esse espírito de superação e resiliência que convence jogadores de alto nível a considerarem o Flamengo como destino ideal. Richarlison, por exemplo, vive um momento sólido no Tottenham, mas já confidenciou a pessoas próximas que tem o desejo de viver uma experiência marcante no Brasil antes de encerrar sua carreira na Europa. O Flamengo surge como destino natural, não apenas pela força financeira, mas também pelo prestígio da torcida, pela exposição internacional que o clube oferece e pela capacidade de disputar títulos todos os anos. Gabriel Jesus, por sua vez, sempre manteve uma relação especial com o Palmeiras, mas a verdade é que o cenário mudou completamente. Lesões recentes, dificuldades de adaptação no Arsenal e a percepção de que talvez não seja prioridade absoluta em seu clube atual abriram uma janela de oportunidade que o Flamengo não poderia ignorar. Imagine um ataque com Pedro, Bruno Henrique, Richarlison e Gabriel Jesus. Seria praticamente uma seleção formada no ninho do urubu, capaz de causar medo em qualquer defesa brasileira ou até mesmo internacional. A dimensão de uma contratação dessas seria histórica,
não apenas para a temporada atual, mas para o projeto de longo prazo que a diretoria vem desenhando. John Arias, que hoje enfrenta dificuldades no Wolves e não consegue sequência de jogos, surge como um substituto estratégico para Arrascaeta. Não estamos dizendo que tem o mesmo perfil, mas Arias possui aquilo que o Flamengo mais valoriza: intensidade, garra, habilidade de decisão e capacidade de desequilibrar em momentos cruciais. Já Castellanos, que vem se destacando na Lazio, surge como aquele nome de peso capaz de complementar ainda mais o setor ofensivo do clube. É impressionante como todas essas negociações parecem encaixar em um plano meticuloso, um plano que está sendo guardado a 7 chaves, mas que já começou a vazar para aqueles que têm acesso privilegiado aos bastidores. E aqui chegamos à parte mais polêmica. Existe a possibilidade concreta de saídas importantes dentro do elenco atual? Nomes como Pedro, Bruno Henrique e outros atacantes podem deixar o Flamengo, seja por ofertas irresistíveis da Europa ou por decisões estratégicas da diretoria. Isso cria espaço para que não apenas um, mas 2 ou até 3 reforços sejam efetivados da lista de sonhos que já circula nos bastidores. O impacto disso seria monumental. É certo que a torcida ficaria dividida, pois perder ídolos nunca é fácil, mas ao mesmo tempo, essa sensação de renovação e de evolução constante reforça que o Flamengo não aceita a acomodação. Este clube não para, nunca se contenta e está sempre buscando se reinventar. O momento, portanto, é de uma mistura de euforia e mistério. A rodada perfeita que colocou o Flamengo na liderança absoluta do Brasileirão trouxe uma sensação de destino, como se o título estivesse ao alcance das mãos. Mas os bastidores indicam que a diretoria não se contenta com a glória imediata. O objetivo é criar uma hegemonia duradoura, um ciclo de vitórias e conquistas que dure anos e que estabeleça o Flamengo como referência absoluta, não apenas no Brasil, mas no futebol mundial. E para isso, será necessária coragem, coragem para investir pesado, coragem para negociar com clubes gigantes da Europa, coragem para lidar com a pressão da mídia e coragem para tomar decisões estratégicas que podem dividir opiniões, mas que são essenciais para construir um legado. Enquanto você assiste a este vídeo, é fundamental saber que essas conversas já estão acontecendo. Empresários estão sendo contatados, representantes estão discutindo valores, jogadores estão analisando propostas e o que parecia distante começa a se tornar cada vez mais palpável. O Flamengo não quer apenas conquistar o Brasileirão. O clube quer construir uma dinastia, quer se tornar um modelo de organização, estratégia e poder dentro do futebol. A pergunta que fica para todos nós, torcedores, é simples, mas poderosa. Você está preparado para o que está por vir? A nação rubro-negra precisa permanecer atenta, porque os próximos capítulos prometem ser históricos. A vitória sobre o Corinthians foi apenas o estopim, apenas o primeiro aviso de uma temporada que pode entrar para a história. A guerra pelo título continua, o duelo contra o Cruzeiro no Maracanã se aproxima e cada partida será encarada como uma final. Mas, paralelamente, nos bastidores, algo ainda maior está em andamento. Algo que tem potencial para transformar o futebol brasileiro e colocar o Flamengo definitivamente no mapa do futebol mundial. Portanto, não se esqueça, inscreva-se agora mesmo no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa movimentação, o que faria se Richarlison, Gabriel Jesus, Arias ou Castellanos realmente vestissem o manto sagrado. A sua participação é essencial, porque este é o espaço onde a nação rubro-negra se encontra para discutir, debater e vibrar com cada segredo, cada bastidor e cada estratégia do Mengão. Hoje, você foi testemunha de algo que poucos sabem. Uma investigação exclusiva que revela a verdadeira engrenagem por trás da máquina rubro-negra. O Flamengo não está apenas vencendo dentro de campo. Ele está armando uma revolução silenciosa, estratégica e poderosa. E você, torcedor, acabou de presenciar o início dessa história que promete mudar os rumos do futebol brasileiro.